Olá, muito bom dia a todos, prazer. Meu nome é Ian Costa dos Santos, esse é meu parceiro Gustavo Vilas. Nós estamos apresentando um trabalho referente ao estudo de curto-circuitos dos sistemas elétricos de potência, tá? E a nossa disciplina de circuitos elétricos 3. Aqui é um breve sumário do que a gente vai falar, tá? Nosso trabalho vai ser da seguinte forma: a gente vai fazer uma breve introdução da importância de estudar o curto-circuitos, né, sistemas elétricos de potência, e de como ele afetam, né, a vida humana, de como afetam a sociedade de modo geral, tá? Posteriormente, vamos falar sobre os softwares utilizados, como utilizar e baixar o Simulite, a apresentação do problema e também uma apresentação de exposição dos 4 tipos de curto que existem, tá? E, claro, finalizando com uma conclusão. Aqui agora uma breve introdução sobre o estudo de curto-circuito, né? Assim como o outro colega João falou, o curto-circuito pode acontecer de diversas formas num sistema elétrico de potência. Tá? As 3 principais, como ele tinha pontuado, são, primeira, casos de falhas humanas, por conta de questão de manutenção, então de operação do sistema elétrico de potência, por questões naturais, de causas naturais, de galhos que caem no sistema de transmissão, ou algum tipo de tragédia natural que possa acontecer, ou então de animais silvestres que tenham de contato com o sistema elétrico. Tá? Aqui um pouco sobre os 3 programas que nós vamos utilizar. O primeiro deles é o Simulite, tá? É um programa desenvolvido pela FRJ, né, que vai fazer o estudo de curto-circuito em sistemas um pouco maiores. Tá? E o outro é um programa desenvolvido pela Eletrobras, que é o CEPEL, que é o ANAFAZ, que é um programa muito bom. Ele tem uma visualização muito intuitiva e muito semelhante a outros programas que podem ser utilizados para a simulação de circuitos elétricos. Agora eu vou fazer um passo a passo de como a gente vai baixar o Simulite. No caso do ANAFAZ, como é um programa um pouco mais popular, o material para se informar sobre ele, como utilizar, é muito mais fácil de se encontrar. O Simulite é um pouco mais complexo, então a gente decidiu dar um foco nele. No primeiro passo, a gente vai entrar no site mesmo do Simulite, foi disponibilizado pelo professor Escalante. Vamos para a seção de home do Simulite. A gente primeiro vai pegar o exemplo que a gente vai utilizar. A gente pega o exemplo e vai copiar o arquivo texto de programação numa pasta que a gente vai utilizar posteriormente. Mas para baixar e utilizar, a gente apenas precisa... Perdeu. A gente vai utilizar a home e vai utilizar o download do Simulite do aplicativo. Infelizmente, um problema técnico, perdão, pode continuar. A gente vai utilizar posteriormente, esse código aqui para utilizar nos nossos exemplos de curto que a gente vai abordar posteriormente. E aqui, abrindo o Simulite, já com o código em mãos, a gente vai abrir e vai poder exportar diretamente o código que a gente utilizou, sem precisar passar por todos os passos de montar o sistema, como foi abordado pelo grupo do Pedro e do João. Tá? E aí a gente vai utilizar os ensaios de curto-circuito. Nessa parte a gente vai poder determinar se é um curto monofásico, trifásico, bifásico terra. Pode passar. Aqui estão os exemplos. A gente também pode determinar qual vai ser a fase que a gente quer dar o curto-circuito. Pode passar? Não, pode voltar. Só um a mais. Se você clicar aqui na configuração, você pode definir se você vai querer usar PU, volt ou ampere como unidade que a gente vai utilizar. Pode passar? Beleza. Então, aqui uma breve exposição sobre o problema, né? Esse problema já foi apresentado algumas vezes hoje. É importante ele novamente, tá? Aqui a gente tem um sistema elétrico de potência, tá? Em que o sistema é até muito singelo, né? A gente vai ter 2 grupos geradores aqui. Vamos chamar de dimensão aqui no meio que vai estar conectando esse transformador aumentador a esse transformador. Nós vamos ter aqui 100 MVA. E aqui no final nós vamos ter 34,5 kV, tá? Um outro ponto muito importante ser ressaltado, assim como o outro colega havia ressaltado, é a questão da configuração dos transformadores, tá? Isso aqui vai impactar também nos cálculos e no formato como a gente vai fazer um estudo de curto. A gente vai falar um pouco sobre o ensino monofásico na laje. Esse aqui é o sistema montado e a gente decidiu, só por um exemplo, aterrar o primeiro barramento monofásico na fase A. A gente consegue, utilizando a ferramenta de pausa no sistema, abordado também anteriormente, Ctrl e botão direito,
a gente conseguiu determinar todas essas correntes e ângulos de fase das correntes determinados. Infelizmente, vendo pela parte agora do Simulite, tem uma leve diferença quando você vai ver as correntes no circuito propriamente. A do curto é igual, é idêntica. Todos eles mostraram um grau de diferença muito pequeno, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas, infelizmente, por algum motivo, ou por causa da diferença dos softwares, que o Anafaz considera a reatância positiva e negativa como iguais, já o Simulite ele trabalha cada uma individualmente, pode haver diferenças e a gente também pode ter cometido um erro durante um erro que a gente não percebeu durante a montagem do sistema do Anafaz. Por isso, a gente decidiu utilizar a ferramenta curtos de níveis para fazer, em vez de apenas em casos específicos, a gente fazer vários cursos, vários tipos em todos os barramentos. Pode passar. Aqui a gente usou a aba de ferramentas níveis de curto para mostrar cada um dos curtos-circuitos que vão ser cada um dos valores de curto-circuito que vão ser obtidos. Pode passar. Da mesma forma, a gente consegue os mesmos valores pelo Simulite. E todos são muito semelhantes. Pode passar. Só para dar um adendo, acho melhor mostrar o grau de semelhança. Pode botar. Bifásico, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente demonstrar. Pode voltar para a Anafaz, desculpa. A gente vai pegar as três barras. 18.143,3, 1.197,8, 546,2, 18.143,3. Curtos monofásicos aqui no Anafaz, Simulite. 18.143, confere. 1.198, confere. 596, confere. 18.143, confere. Todos têm um baixo erro entre si. Aí vamos para o curto bifásico. A gente configurou. Mesma forma que a gente utilizou no monofásico, a gente determinou o bifásico entre a fase A e B, utilizando níveis de curto. No Anafaz, conseguimos esses três determinados valores. Vamos continuar. Utilizando o Anafaz, mesmo esquema. Conseguimos determinar os níveis de curto dos barramentos com um grau de precisão muito elevado. Entretanto, a gente decidiu, como falando anteriormente, a gente decidiu abandonar as correntes de curto porque houve alguma taxa de diferença que pode ter sido por causa da gente, por causa da nossa inexperiência. Pode passar. Tudo bem. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o curto do tipo bifásico. Esse é o segundo tipo de curto menos comum, tá? Ele tem uma ocorrência de mais ou menos algo em torno de 5% no sistema elétrico, desculpa, algo em torno de 10% no sistema elétrico de potência, mas é muito importante também estudar ele. Conforme o Gustavo pontuou, a gente se atentou a demonstrar de forma direta o tipo de curto em cada um dos barramentos, né? Aqui a gente pode ver os valores nominais de corrente em cada um dos barramentos, tá? Isso, no caso, você for simulação no Anafaz. Executando a simulação no Simulite também nós obtivemos valores muito semelhantes, muito parecidos, tá? Como os softwares são bons, o erro associado foi muito baixo. Tanto do Anafaz quanto do Simulite, você consegue ter uma precisão, uma acurácia muito boa, então os dois programas são muito confiáveis, né? Você tem um erro experimental muito baixo associado. Beleza. E, o tipo de curto menos comum, né? Ele tem uma ocorrência no sistema elétrico de potencial em torno de 5%, tá? E é um tipo de curto em que a gente consegue fazer uma simulação e calcular em cima do seu equivalente monofásico, utilizando a sequência positiva. Né? Aqui nós temos a representação dos resultados a nível do sistema trifásico, né? No Anafaz, e aqui também a representação dos seus valores no sistema trifásico, utilizando o Simulite. Eu só vou dar um adendo nessa parte do Anafaz, que é importante a gente ter mostrar que é importante ter um certo conhecimento sobre a parte
parte de cálculo que a gente teria, porque dependendo de como você pede para botar o trifásico para rodar no Anafaz, pode acontecer um erro que ele vai mostrar os ganhos que a gente vai pela sequência positiva, negativa e zero. Em alguns casos, se você não tiver cuidado, você vai acabar vendo como resultado um valor tudo zerado. Então é importante a gente saber disso para ter como crítica, para a gente conseguir determinar se tem um erro ou não. Aqui deu um erro. Conclusões. Agora as nossas conclusões, tá? Nós conseguimos apresentar aqui uma representação do estudo em cima de um sistema elétrico de potência dos 4 tipos de curso que nós temos, né? Curso monofásico, bifásico, bifásico por terra e trifásico, utilizando como auxílio, né, o programa do Anafaz e do Simulate. Todos são 2 programas muito confiáveis, muito úteis para a nossa utilização como engenheiros, e a gente mostrou que não são que são programas que precisam de atenção, mas não são nem um pouco desafiadores para se aprender. Sim, um ponto muito importante também é a diferenciação visual dos 2 programas, né? Como pode ser percebido, principalmente na apresentação do colega João, o programa do Simulate, ele é muito mais nominal, né? Você vai adicionar, mas você não vai construir e modelar o circuito como você faz no Anafaz. Então, se o seu objetivo é ter uma visualização melhor de como é que vai ter o sistema elétrico de potência, o Anafaz ele tem uma visualização melhor. Você consegue montar o circuito, assim como em outros softwares semelhantes, tá? Em compensação, o Simulate já é um pouquinho melhor na parte de valores, que é um pouquinho mais rápido, por assim dizer. Isso. Mas o que pode ser útil aqui já foi mostrado pelo grupo do Pedro e do João, mas eu achei ainda bom falar com vocês, caso a gente quisesse mudar, por exemplo, o tipo de transformador que a gente utilizar. A gente utilizaria, de novo, a gente selecionaria uma das subestações por selecionaria o de série que se faz o transformador e clicar em alterar o tipo, as características de impedância, resistência ou pelo. Aqui estão os sistemas de análise de potência, o próprio site do Simulate, os cursos de Anafaz tem, foram disponibilizados. Obrigado. Muito obrigado.